Fala, concurseiro! E aí, você sabe uma estratégia eficiente para resolver sua prova? Principalmente você que vai fazer a prova da PF ou da PRF. Você sabe lidar com as horas, com o tempo da sua prova? Qual matéria começar, qual matéria terminar, qual matéria fazer no meio? Vamos discutir tudo isso hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos da Volts e hoje eu vou falar de dois assuntos que são muito importantes para você poder fazer sua prova da melhor maneira possível, para você poder colocar o teu conhecimento, porque não adianta você saber muito, você ter controle das matérias, se você não sabe gerenciar seu tempo, se você não tem uma estratégia eficiente de prova. Você pode ficar preso, às vezes, numa matéria, você pode usar mal o seu tempo, você pode, às vezes, até ter um tempo de sobra no final e não conseguir utilizar ele de maneira eficiente. Mas antes, sério, deixa teu like aí, não custa nada, me ajuda bastante. Deixa teu like, você que não é inscrito no canal, se inscreve, curte ali, aperta o sininho, isso ajuda bastante a gente. Então, vamos lá falar de gerenciamento de tempo, primeiramente. O que é você gerenciar seu tempo? É você saber o tempo que você vai ter disponível e saber usar ele em cada momento da sua prova. A gente tem que lembrar que você vai ter 4 horas e meia no total. Esse é o tempo que você vai ter que fazer a prova. Passou esse tempo, meu amigo, acabou. O concurso é muito rigoroso nesse sentido. Então, você vai ter que lembrar que você vai ter que ter, primeiro, 3 horas para fazer a prova objetiva. Você tem 3 horas para fazer. Esse é o tempo que você tem que usar para fazer sua prova objetiva. Redação. Olha, eu sei que tem divergências, né? Tem professores que falam um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que 1 hora é o tempo que você tem que usar em redação. Então, você tem que se programar e treinar para fazer redação em 1 hora. Aliás, essa é a razão de eu estar soltando esse vídeo agora e não perto da prova, porque eu acho importante que você treine esses tempos nos simulados. Pessoal, muita gente que vai fazer esse concurso não tem um treino de provas reais. E vai sobrar para os simulados. Você vai ter que treinar isso nos simulados, tentar criar ali uma situação simulada de prova. Então não adianta você fazer um simulado e fazer parando e fazer. Você não está simulando. Então é interessante que você avise alguém na sua casa: olha, eu vou precisar aí de 4 horas e meia, que ninguém me interrompa, que você cronometre o tempo e realmente simule para que no dia você fique mais tranquilo. Né? Tranquilidade no treino, você vai chegar no dia lá, você vai conseguir lidar melhor com a situação. Então, 1 hora de redação, 3 horas de prova objetiva e 30 minutos para passar o gabarito. Pô, professor, mas 30 minutos é muito tempo. Pessoal, é interessante que você deixe 30 minutos, porque se você fizer em 25, tudo bem, sobra 5 minutos. Mas é melhor do que você fale assim: não, vou fazer em 15 minutos, e daí você deixa 15, você está nervoso, você acaba se atropelando. Então é melhor que você, na passagem para o gabarito, que você tenha até um tempinho a mais ali para que você faça aquele processo de maneira tranquila. Afinal, imagine se você erra, né? Você pode estragar a sua prova. Então, você tem que pensar nesses valores que eu falei para você aqui, né? Nesse tempo que você tem. Na prova objetiva é interessante dizer que cada questão você vai ter 1 minuto e 30 segundos em média para fazer. Só que não adianta também você ficar cronometrando cada questão 1 minuto e 30, porque é uma questão muito delicada, né? Uma questão de português é muito mais devagar, porque você tem que voltar para a prova, tem que fazer aquela investigação, tudo. Uma questão de raciocínio lógico, né? De física e outras matérias aí das exatas também são questões que demandam muito mais tempo do que uma questão de direito, que muitas vezes é bem objetiva. Então, não adianta você ficar cronometrando o tempo. O que eu fazia no meu concurso? Eu fazia de tempos em tempos. É interessante que você faça um gerenciamento de tempo no sentido de entender se você está adiantado ou se está atrasado ou se você está ali próximo da média. Então, é interessante que você veja isso constantemente. Por quê? Porque às vezes você até começa bem, vai rápido ali, faz umas matérias de direito e consegue ir rápido, mas no decorrer da prova você acaba se enroscando em algumas questões e acaba perdendo o seu tempo e acaba perdendo o ritmo de prova. Já acompanhei alunos que falaram isso para mim: olha, eu estava muito bem até a metade da prova, a partir da metade da prova eu comecei a ficar muito atrasado. Então é interessante que você faça esse gerenciamento de tempo, porque tem muita gente que vai descobrir que está atrasado em 1 hora para acabar a prova.
Então olha que complicada a situação. A pessoa ela não fez o gerenciamento de tempo durante a prova e 1 hora ela acaba descobrindo que está atrasada. Então lembra disso. Então, pelo menos até a metade do tempo, então vamos supor, chegou lá 2h15 da prova, né? Metade do tempo das 4h30. E você só estava na tua estratégia de prova, que eu vou discutir daqui a pouco, você não começou por redação, você deixou redação para o final, e você fez, das 120 questões, você fez só 40 questões. E você está na metade, então você está bem atrasado, né? Você não fez a redação, que demora 1 hora, você não fez metade da prova objetiva, então você vai ter que correr, meu amigo. Você vai ter que dar um jeito de ser muito mais objetivo, sobretudo nas questões que você pode ser mais objetivo, né? Por exemplo, português fica muito difícil você ser mais rápido, né? Mas direito, às vezes você consegue ali pensar de uma maneira mais rápida e já colocar. Então, é interessante que você faça essa avaliação no decorrer do concurso. Claro que não dá para fazer toda hora, mas eu acho bem interessante. Aliás, eu sou bem obsessivo com o tempo. Uma vez eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que inclusive eu fui aprovado. Uma moça falou, cara, você é maluco com o tempo. E eu sou mesmo, assim, eu acho importante você controlar. Claro que não pode exagerar que nem eu. Outra coisa que acaba entrando nesse tempo aqui é a sua ida ao banheiro. Eu acho muito saudável que você vá no banheiro uma vez. Não só porque é importante fazer as necessidades, não é bacana segurar, mas também porque quando você vai ao banheiro, você faz o sangue circular, né? Pense, você está 4 horas ali sentado, teu cérebro funcionando a 1000, você muito focado naquelas questões. A tendência do teu corpo é que o sangue vá tudo para a cabeça, né? Então quando você levanta, você dá uma circulada, você pode molhar o rosto. Eu acho que em várias oportunidades isso é muito saudável, né? É claro que você pode fazer um planejamento de quando que você vai fazer isso, né? Eu vou fazer isso no meio da prova, fazer isso mais para o final da prova. Ou você pode deixar aberto. Eu gostava de deixar aberto, às vezes, você fazer essa ida ao banheiro quando você sente que você está começando a ficar um pouco saturado, que você precisa de um descanso para você redobrar as energias e conseguir fazer uma prova melhor. Então, é bem bacana isso. Aliás, no concurso da PRF, a ida ao banheiro foi assim, uma iluminação para mim, porque eu estava com muita dificuldade de fazer física e eu fui ao banheiro, dei assim e consegui até ter uma luz ali e resolver. Então, é muito bacana você ir ao banheiro pelo menos uma vez. Outra questão que acaba entrando também no tempo de prova, não tanto assim, é a questão de você poder se alimentar e tomar uma água durante a prova, né? O edital, ele não prevê expressamente que você pode levar alimentos, mas ele prevê de maneira indireta falando que, olha, quando você for levar alguma coisa, leve em material transparente. Então, se você for levar chocolate, coloca no material transparente. Se for levar água, tira o rótulo, deixa tudo em material transparente para que você não tenha problema, porque é vedado materiais ali que não sejam transparentes, certo? Então, leva alguma coisa para você comer, isso aí é bem importante também. Sobretudo se você levar alguma coisa com glicose. Tem vários estudos que falam que a glicose ela pode ajudar muito no aumento do seu desempenho. Eu sugiro que você leve um chocolate meio amargo. Isso pode ser bem bacana. Tem vários estudos também tratando sobre o impacto na melhora aí do rendimento usando o chocolate meio amargo. Então leva uma água, leva um chocolate e vai ali se alimentando durante a prova. Eu acho isso daí bem interessante você colocar isso no seu planejamento também e não esquecer no dia, certo? Vamos então ao segundo ponto aqui que eu queria tratar, que é a estratégia de prova. É muito importante que você tenha uma estratégia de prova, que você já pense como que você vai resolver aquelas matérias. São um monte de matérias, cada matéria exige um perfil diferente, vai exigir um tempo e um esforço diferente. E é importante que você monte a sua própria estratégia. Por que eu acho que a estratégia não precisa ser igual para todo mundo? Porque cada um encara as matérias de maneira diferente. Tem pessoas que amam redação e são boas em redação, tem pessoas que não, tem pessoas que estudaram exatas como faculdade, tem outras pessoas que têm dificuldade. Então tudo isso vai influenciar na sua estratégia de prova. E cada um precisa construir uma estratégia de prova ligada ao seu perfil. Então tem pessoas que têm muita dificuldade com exatas. Quem sabe deixar no momento final da prova para trabalhar aquilo, já ter livrado de todas as coisas. Tem pessoas que amam então cada um vai ter que montar a sua estratégia. O que eu acho ruim é você não ter uma estratégia, resolver assim, vamos resolver na ordem. Eu acho que isso daí pode prejudicar e depois eu até vou explicar por que isso pode prejudicar. Então, eu vou contar a minha estratégia e preste atenção, sobretudo, não na ordem que eu faço, porque a ordem ela é adequada ao meu perfil.
mas sobretudo nos princípios que eu vou trazer aqui para você. Porque esses princípios que eles podem ser aplicados de maneira geral para todos os candidatos. Então, eu gosto de começar lendo o tema da redação. Só lendo o tema da redação. Então, você vai lá pegando, se você for fazer o CESP, você lê ali o tema da sua redação, porque eu acho interessante para você ir pensando durante a prova no que você vai colocar, às vezes até a própria prova, nas discussões que ela coloca ali, ela vai trazendo para você insights que você vai pensando. Claro que às vezes você pensa num segundo plano, né? Às vezes você nem sabe, mas você já está pensando naquilo. Então você colocar isso como o primeiro passo eu acho interessante. Mas muita gente que tem problemas com redação ou problemas de desenvolvimento de ideias pode ficar muito nervoso se ler o tema da redação. Então por isso que eu acho que isso daí varia de cada um para cada um. Mas aqui é só ler o tema da redação. Veja, não é fazer o rascunho nem a redação definitiva, é só ler o tema. O que eu vou fazer primeiro, de fato mesmo, é a matéria mais fácil. Essa dica eu acho muito importante. Normalmente, quando a gente chega num concurso, você está muito nervoso. Você está rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Você sabe que tem muita coisa em jogo ali e você fica muito nervoso. E isso é natural. Como que você diminui um pouco esse nervosismo, essa ansiedade? Começando por uma matéria que você acha mais fácil, uma matéria que você tem mais conhecimento, mais familiaridade. Então, eu, por exemplo, gosto de começar por direito administrativo. Matéria que, inclusive, eu dou aula, que eu tenho mais familiaridade. Então, você começa com direito... Eu comecei com direito administrativo porque eu acho isso daqui bem interessante, bem para você dar aquela relaxada e tal. Ah, mas se a matéria está difícil, né? Isso realmente a gente não vai ter controle, né? Se a matéria pode ser que a matéria que você ache mais fácil, naquela prova esteja muito difícil. Mas, pelo menos usando estratégia, a tendência é que talvez você consiga resolver de uma maneira mais tranquila. E depois que eu comecei a matéria mais fácil, eu faço o rascunho da redação. Presta atenção, é o rascunho da redação. Por que o rascunho da redação? Eu vejo o que eu acho equivocado. Muita gente faz a redação logo no começo da prova. Por que eu acho equivocado esse tipo de atitude? Porque concurso, você tem que usar muito bem o tempo que você tem. E redação é algo que, na minha opinião, quanto mais tempo você tem, melhor. Porque você pode daí ler, reler, tirar frases que às vezes não estão muito bem construídas, substituir por outras, trocar palavras. A redação é algo que, na minha opinião, se você tiver 2 horas, dá para você trabalhar uma boa redação 2 horas. Então, se você começa já matando a redação, já fazendo o rascunho e o definitivo, vai que no final da prova sobra tempo para você. E daí? Sobrou, vamos supor, você fez um concurso, você fez a redação inteira logo no começo, e daí no final você descobriu ali que sobrou meia hora. E essa meia hora não vai servir às vezes para nada, porque você já tem como certo todas as questões, já marcou tudo, ou deixou de marcar o que você realmente não sabia, e essa meia hora você joga fora. Então, se você começa fazendo rascunho, e você vê que você tem essa meia hora, você usa essa meia hora para ler, para reler a tua redação, para ver se às vezes você está deixando passar alguma coisa, porque na redação acontece muito esse processo de você deixar passar. Então, eu acho interessante você deixar a redação definitiva para o final. Isso para quem escreve em 2 fases, como eu, que faço primeiro o rascunho, depois a redação definitiva. Outra vantagem que eu acho de fazer o rascunho da redação logo no começo da prova e deixar a definitiva para o final. Eu tenho um problema, e por isso que eu falo, a estratégia é muito pessoal, que eu, quando escrevo a redação, eu começo a ficar viciado na leitura dela. Então, às vezes, eu leio coisas que não estão na redação, coisas que às vezes estão truncadas, eu não vejo. O intervalo temporal dessa leitura me ajuda muito. Quando eu fico ali 2, 3 horas sem ler aquele rascunho, quando eu volto para a leitura, eu falo, caramba, isso aqui não tá legal. Esse intervalo me ajuda muito na construção de uma boa redação. Então, essa é uma dica pessoal que eu construí com a experiência baseada no meu perfil. Então, eu gosto de começar fazendo rascunho da redação. E depois, para que matéria eu vou? Depois eu vou para português. Português é uma matéria que exige muita atenção, são muitos detalhes, é um passo a passo que você tem que fazer ali e você precisa fazer quase que uma investigação, né? Então ele vai falar, isso aqui está explícito no texto, isso daqui está correto gramaticalmente, então você vai ter que voltar muito para o texto, ir para a questão. É uma matéria longa que exige muita atenção e eu acho importante você esgotar essa matéria, né? Terminar a resolução nesse momento já da prova, porque deixando para o final
pode não dar tempo, é uma matéria que o concurseiro em geral vai bem, porque a maioria das provas de concurso tem português, então eu acho interessante ir para português. Depois, eu faço o resto da prova, com exceção de exatas. Então depois eu vou português, daí eu já sigo a ordem da prova mesmo, e daí eu não faço uma ordem diferente de matéria do que já tem na prova, com exceção de exatas. Exatas fica para o final. Por quê? Exata é uma matéria que eu gosto ali de brigar. Eu não sou um especialista em exatas, não fiz nenhum curso ligado a exatas, mas essa matéria é uma matéria que dá para você ficar ali, você tentar resolver de várias maneiras. Então, sobretudo eu que sou uma pessoa que gosta de brigar, se eu começar a fazer exatas no início, pode ser que eu fique travado numa questão muito tempo e isso prejudique todo o desempenho da minha prova. E exatas tem uma questão, exatas é a matéria que os candidatos vão pior em todos os concursos que eu analisei, exatas é a matéria que o pessoal vai pior. Claro, pode ter algum concurso ou outro que isso seja exceção. E o que isso significa? Que se tiver alguma coisa que fique em branco, seria interessante que seja em exatas, porque o pessoal, em média, vai pior. O problema é você pegar uma matéria que todo mundo vai bem, como português, né? Quando eu falo todo mundo, é a média do pessoal que passa, e você deixar em branco. E daí você tá ficando para trás da tua concorrência. Então eu gosto de deixar exatas para o final. Olha, eu já cheguei a ter tempo de exatas para fazer num concurso, e tinha uma PG que eu não conseguia fazer via os cálculos, via as fórmulas da PG, eu fiz na mão. Eu fui lá e escrevi na mão. Então, exatas eu acho que fica bem bacana nesse momento da prova. Depois eu vou para algum ponto da prova que precisa melhorar e fazer ali a redação definitiva. Então aqui eu passo a redação definitiva, aqui eu vou ver quanto tempo que eu tenho, aqui é a hora de fazer aquilo que eu falei para você, de ver a tua estratégia de prova. Então fazer aqui a redação definitiva, melhorar, eu acho que é bacana. E daí por final marcar o gabarito. A gente deixa o gabarito para o final. Claro que tudo isso vai depender, porque vamos supor, você está ali com 3 questões de exatas que você está batendo e que você não consegue resolver. O que você faz? Você vai pegar e vai ficar ali na questão e deixar para os 30 minutos finais passar o gabarito e ficar brigando naquela questão? Eu acho um pouco arriscado. Então o que eu já fiz? Você pega, você passa o gabarito e deixa só aquelas 3 questões de fora, né, sem marcar, né? Você está na dúvida. E daí, no final da prova, você usa todo o tempo para brigar com aquelas 3 questões. Você sabe que você já fez tudo, você está tranquilo, teu concurso já está quase concluído. Você fala, não, essas 3 aqui eu acho que eu posso resolver, eu tenho algumas ideias aqui, ou vou conseguir alguma ideia e fico brigando. Ou você fala assim, olha, o gabarito, a redação putz, dá para melhorar, então marca o gabarito e deixa a redação para você melhorar ali, já que você tem 1 hora a mais. Então veja, algumas coisas ali no momento você pode flexibilizar, você pode deixar, por exemplo, a redação para você fazer no final, já que você verificou que vai ter bastante tempo. Mas a questão é manter essa estrutura que eu coloquei. Então eu vou repassar a estrutura para a gente verificar. Primeiro, ler o tema da redação. Segundo, começar pela matéria mais fácil. Eu acho que isso daqui é bem interessante e vejo que concurseiros com experiência trabalham nesse sentido. Fazer o rascunho da redação. Eu acho que é uma estratégia bacana. Português, por ser a matéria que exige mais atenção. O resto da prova, com exceção de exatas. E daí depois, exatas. Resolver algum ponto da prova, melhorar a redação ali para o final. E esse final aqui, eu acho que ele é bem flexível. Fazer a sua redação definitiva e marcar no gabarito, lembrando que tem que ser nos 30 minutos finais, certo? Então essa é a minha estratégia de prova. E você? Qual que é a sua estratégia de prova? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo e é isso daí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquela curtida e bora estudar. Valeu, pessoal!